Muito bem, nós sabemos que a igreja ia marchando, ia conquistando vidas, corações, cada vez mais novos convertidos na igreja cristã em Jerusalém. Nós vimos como que Saulo viu a morte de Estevão, como ele consentia na morte de Estevão, e ele pede cartas para ir até Damasco para trazer prisioneiros os cristãos que ele encontrasse. Homens e mulheres viriam amarrados, arrastados às prisões. E ele vai com estas cartas e no caminho, ao meio-dia, uma luz mais brilhante do que o sol brilha. E Saulo cai por terra, ouvindo a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era alguém muito superior, ele sabia que Deus ali estava. Quem és tu, Senhor? E o Senhor então responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Na verdade, Saulo não estava perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo os cristãos. Quem és tu? Eu sou Jesus. E Jesus então dá orientações a Saulo daquilo que ele deve fazer, como que ele deveria recuperar a sua visão, porque à vista daquela luz tão clara do próprio Senhor, ele ficara cego. Saulo então, quando recupera a vista pela imposição de mãos de Ananias, Saulo, quando é batizado, é cheio do Espírito Santo, o que ele vai fazer? Pregar. E com o conhecimento que ele tinha como fariseu, Saulo então começa a pregar com toda a ousadia, mostrando que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Ao pregar em Damasco, nas sinagogas, eles estão atônitos: quem é este? Quem é este que está pregando assim? Não é aquele que veio com cartas para prender os cristãos? Como agora ele está falando de Cristo, está falando de Jesus de Nazaré. E então tentam matar Saulo. Os discípulos o descem por um cesto na muralha de Damasco e Saulo escapa. Para onde ele vai? Para onde ele deveria ir? Claro, para Jerusalém. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 9, do verso 26 ao 30. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Vamos parar aqui neste versículo. Paulo chega a Jerusalém. Não sabemos se ele foi a cavalo, se ele foi numa caravana, não sabemos. Ele chega em Jerusalém. E em Jerusalém, é claro que ele vai fazer: procurar os apóstolos, procurar os discípulos de Jesus. Mas quando ele chega, todo mundo fica com medo dele. Ai, ninguém quer sentar perto de Saulo, ninguém quer conversar com ele, ninguém quer confiar a ele nenhuma tarefa na igreja, porque todos tinham medo dele. Pensavam: será que ele não está fingindo? Será que ele não quer prender? Sabe, isso hoje acontece nas nações islâmicas. Quando uma pessoa se converte do islamismo para o cristianismo, quantas vezes os irmãos, os cristãos, não acreditam que ele é convertido mesmo. Pensam que ele pode ser da polícia secreta, pensam que ele está vindo para dedurar os irmãos e para condená-los. E então é muito difícil. Por isso devemos orar e ver como a igreja agiu nessa situação. Nós vamos ver que ninguém acredita em Saulo e o texto nos diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Vamos parar aqui um pouquinho. Barnabé. Barnabé, aquele discípulo tão lindo, de coração tão bondoso,
Barnabé, que tinha uma compaixão tão grande em seu coração, que o seu nome foi mudado para Barnabé, era José. Barnabé quer dizer filho da consolação, filho da exortação. Barnabé, ele sabia conversar, ele sabia levar as pessoas a Cristo através da compaixão e do amor. Barnabé, então, percebe o que está acontecendo com Saulo. Barnabé vê que não pode continuar assim, que Saulo realmente teve uma experiência com o Senhor. Saulo realmente é um convertido. Saulo realmente é um pregador da palavra. Saulo tem a unção, ele tem o Espírito. Ele recebeu a nova vida em Cristo. Então, ele se aproxima de Saulo. E Barnabé toma Saulo consigo e leva até os apóstolos. E contou-lhes sobre Saulo. Contou para os apóstolos a experiência de Saulo. Olha, ele estava indo daqui de Jerusalém para Damasco. E no caminho, quando estavam quase chegando em Damasco, cerca de meio-dia, uma luz mais forte do que o sol brilhou. E Saulo caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, foi a resposta. E o Senhor lhe disse aquilo que deveria fazer, o que iria acontecer com ele, que ele seria um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Barnabé contou como Saulo chegou em Damasco, cego, como ele foi para o endereço que Deus lhe tinha dado, como Deus levou Ananias, um homem piedoso, um homem cheio de dons, cheio do poder do Espírito Santo, para orar por Saulo, para que ele recuperasse a vista. Como Ananias orou e caíram dos olhos de Saulo como que umas escamas, e ele passou a enxergar. Barnabé contou como Saulo foi cheio do Espírito Santo e como ele pregava em Damasco. Lá em Damasco, ele pregava com tanta ousadia nas sinagogas dos judeus em Damasco, que eles começaram a perseguir Saulo e queriam matá-lo. E nisto, vigiando a porta da entrada da cidade, os portões da cidade, os discípulos viram que eles queriam pegar Saulo. E então, de noite, o desceram dentro de um cesto pelas muralhas da cidade. Saulo desce naquele cesto e vai até Jerusalém. E ali em Jerusalém, ele está querendo associar-se com o povo de Deus, querendo estar na igreja, querendo estar junto com os irmãos. Mas as pessoas não estão acreditando nele. Barnabé conta toda esta história para os apóstolos. E diz o texto aqui: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Saulo, então, está em Jerusalém, pregando com toda ousadia. Ele não tem medo. Ele não tem medo de ser preso, ele não tem medo de ser açoitado, ele não tem medo de ser morto. Ele só sabe que ele tem uma missão, a missão de anunciar o Evangelho, a missão de anunciar a salvação para todo mundo, através de Jesus de Nazaré. E o que ele quer fazer é isto: pregar, pregar e pregar a palavra de Deus. E Saulo, ele tinha algo muito especial. É que ele era um fariseu, ele era um estudioso das Escrituras, ele conhecia bem a Bíblia. Então ele mostra nas Escrituras as profecias sobre Jesus e mostra que Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo. As Escrituras falavam tudo sobre o Messias e tudo se realizou em Jesus de Nazaré.
Saulo, aqui em Jerusalém, ele prega com ousadia. E aquelas pessoas que o haviam enviado a Damasco? E o sumo sacerdote e os sacerdotes que o haviam enviado para prender os cristãos, como ficavam diante disto? É claro que vai haver uma grande perseguição a Saulo. E então diz o texto que Saulo pregava com liberdade, mas eles estão escutando zum, zum, zum de que querem pegar Saulo, de que querem matar Saulo, de que ele é tido como uma persona não grata, como alguém que deve morrer. Então, os próprios discípulos os levam até Cesareia. E de Cesareia, ele vai pegar um navio e ele vai até Tarso, a sua cidade natal. É interessante que Deus sempre quer que a gente pregue em nossa cidade natal. Deus sempre quer que a gente testemunhe e fale dele no meio das pessoas que nos conhecem, dos parentes, dos amigos, dos colegas. Como isso é importante. Talvez você recebeu Jesus em um lugar, mas Ele quer que você testemunhe na sua cidade, no meio dos seus parentes, no meio da sua família. E você, como tem feito? Como tem anunciado Jesus? Você tem anunciado verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Vamos orar? Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e, se for possível, se ajoelhar. Vamos falar com o Senhor. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para receber-te, ó Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu abro a porta da minha vida e te digo: Tu és o meu Senhor. Tu és a razão do meu viver, a minha alegria, a minha paz e a minha salvação. Eu me entrego a Ti, Senhor, para ser Teu, hoje e para sempre. Recebe-me, aceita-me, lava-me, limpa-me, purifica-me de todo pecado e dá-me a certeza de salvação, alegria de caminhar contigo, alegria de ser um contigo, alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos, que o Senhor me guie e me ensine em cada momento, para que eu possa cumprir a Tua vontade e alegrar o Teu coração. Me entrego a Ti com toda a minha casa, com a minha família, com tudo que sou e tudo que tenho. Somos Teus, hoje e sempre. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que precisam de um toque Teu, um toque de cura, um toque de libertação, um toque de entendimento, o toque do Senhor que nos dá o suprimento de todas as nossas necessidades. Que este toque seja sobre cada pessoa, em cada lar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.